Meus amados irmãos, a paz do Senhor, classe Abraão, obreiros da nossa congregação de Alto Castro, estamos iniciando mais uma semana, hoje um domingo abençoado. Espero que todos tenham tido uma noite reparadora de descanso no nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional da nossa leitura complementar da revista Betel, da Escola Bíblica Dominical, né? Estamos entrando agora na lição de número 3. Se você não está acompanhando as lições desse trimestre, você está perdendo muita coisa, irmãos, que é muita coisa boa, tá bom? Lembrando que o propósito de nós estarmos fazendo esse devocional é incentivar, é tentar desfrutar de uma comunhão, né, entre os irmãos, sobretudo nossa classe, que é uma classe de obreiros, né, uma comunhão à luz da palavra de Deus. Não tem um que saiba mais, outro que saiba menos. Na verdade, quando nós nos juntamos como obreiro da casa do Senhor, é para compartilhar experiências na palavra de Deus. Então, quem tem salmo traz salmo, quem tem testemunho traz testemunho, quem tem louvor traz louvor, e o nome de Deus é glorificado. Amém? Então, quero fazer a leitura em Salmo 8, do 1 ao 9, que é o devocional desta segunda-feira, que diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Que salmo maravilhoso, né, queridos? Só lembrar aos irmãos que o tema da lição do próximo domingo é o Criador se relacionando com o ser humano. Então percebam que nós começamos com uma visão panorâmica e estamos repousando em cima de cada aspecto da criação. No último domingo nós vimos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e dotou o homem de atributos que era propriamente dele, para que ele exercesse corregência com ele, né? E dominasse e governasse sobre a sua criação. Agora nós vamos ver no próximo domingo que Deus tem interesse em se relacionar com o homem e tem interesse que o homem se relacione com o seu próximo. Queridos, nesse devocional, esse belíssimo salmo, fica claro os contrastes que o salmista deseja fazer. É interessante que esse salmo também é um salmo de Davi. Então Davi parece se revelar como um grande admirador da criação de Deus. Então nós vimos na semana passada como ele contempla, né, a majestade do sol, a perfeição da criação, como aquilo tudo é complexo e perfeito, e ele entende que tudo aquilo foi feito por Deus. Então, ao contemplar a imensidão, queridos, deixa eu falar uma coisa. Já mergulhei, né? Às vezes você contempla o mar e você vê aquela imensidão de águas. Eu sei que tem alguns irmãos que gostam de pescar, né? Então às vezes você está naquele barquinho tão pequenininho e você vê aquela imensidão do mar. Mas quando você entra debaixo daquele peso de águas, você vê que é muito mais imenso do que você podia imaginar. Bem como
a ponta de um iceberg, que é a parte da geleira que fica para cima da superfície das águas, não é possível a gente, visualizando a ponta do iceberg, imaginar o quanto de gelo tem para baixo. Assim também é a dimensão, a imensidão, como ele usa aqui, a magnífica obra de Deus, né? A grandiosa obra de Deus. E Davi, contemplando essa obra, ele parece olhar para si mesmo e ver o quão frágil ele é diante dessas obras. Só que louvado seja o nome do Senhor. Deus decidiu, na sua soberana vontade, em se relacionar com o homem. É interessante que no Salmo 103, no versículo 15, o mesmo Davi, ele diz, quanto ao ser humano, no 14 ele diz, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E no 15 ele diz, quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Então perceba que, ao mesmo tempo que ele admira e contempla a grandiosidade e complexidade e perfeição da obra de Deus, ele reconhece a sua fragilidade. E aí ele questiona, o que é o homem para que te lembres dele? Ele parece indagar como um Deus que faz coisas tão grandiosas e tão perfeitas decide se relacionar com o homem. Aqui no versículo 2, ele diz, da boca de pequeninos e crianças de peito suscita força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Jesus, ele faz menção desse mesmo versículo, quando algumas crianças estão o adorando e os sacerdotes, os fariseus, eles ficam incomodados com aquela situação, e Jesus diz, não soubeste que da boca das crianças vem o perfeito louvor? E Jesus falava isso para revelar o que estava oculto, que era a sua divindade. Então perceba que o que o salmista está querendo fazer é contrastar a fraqueza de uma criança com a força que Deus a dá. Ei, querido, talvez você possa estar se sentindo frágil, esquecido, mas o Todo-Poderoso, ele te vê e ele lembra de você. Esse salmo é para trazer o nosso coração que, em nossas fragilidades e limitações, ainda assim, Deus decidiu nos amar de uma maneira especial. Nessa lição nós vamos ver, o salmista diz aqui, que Deus nos fez por um pouco menor do que Deus. Em algumas outras versões, em algumas outras passagens e traduções, né, Deus aqui é substituído por anjos. Então vamos entender como seres celestiais. Se nós entendemos que nós fomos feitos um pouco menor que os seres celestiais, ainda assim, não há registro em nenhum lugar que Deus tenha feito os anjos, assim como fez o homem, a sua imagem e semelhança. Então que Deus possa te alimentar, que Deus possa te fortalecer nessa semana que se inicia. Assim como da boca de pequeninos e crianças de peito ele suscita força, que Deus possa suscitar força a nós, que somos frágeis e limitados nessa semana, para vencer todas as dificuldades. E permitindo Deus, nós estaremos aqui amanhã para o devocional orientado pela nossa revista Betel. Queridos, interaja no grupo, tá? Participe, vamos criar através desse canal do WhatsApp, da internet, uma grande corrente de compartilhamento da palavra de Deus, porque eu creio que uma vida vitoriosa é uma vida na palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando, tá? A oração dessa semana
Ore para que tenhamos desejo de nos relacionarmos mais intensamente, mais intimamente com Deus. Nós temos visto, né, lá em Atos 17, se eu não me engano, o verso 26, que diz, né, busquemos a Deus, ainda que como tateando. É tempo de buscarmos ao Senhor através da oração, do jejum e da sua poderosa palavra. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.